Graça e paz, queridos. Graça e paz, igreja. Amém. Queridos, hoje a gente vai iniciar a nossa reflexão para o período do Advento, que é essas últimas semanas do ano nas quais a gente retorna a nossa atenção para os eventos que giram em torno do Natal, né? Nós cristãos temos seguido essa agenda durante milhares de anos, acreditando que esses últimos dias do ano são uma ocasião oportuna para nós nos lembrarmos de tudo aquilo que o nosso Redentor tem feito por nós. E eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Isaías, do profeta Isaías, no capítulo 65, a partir do versículo 17. Isaías 65, versículo 17. Isaías 65, 17. Amém? Tem Isaías aí na sua Bíblia, meu irmão? Tem? Fico feliz. O texto diz assim: pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo e seu povo para alegria. Por Jerusalém me regozijarei, e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores. Os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e os seus descendentes. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. Vamos ler todos juntos esses último versículo 25? O lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno como o boi, mas o pó será a comida da serpente. Ninguém fará nem mal, nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Senhor, a gente retorna às palavras do teu profeta do passado, e a gente sabe que essa promessa aqui, que era para Israel, ela foi atualizada para nós em Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Nós sabemos, Jesus, que quando João olhou para as últimas coisas, quando o Senhor deu a ele essa visão maravilhosa, ele disse: vi novos céus e nova terra, vi a Jerusalém que desce do alto, vi, Senhor Jesus, que mais uma vez, a esperança das coisas certas do porvir, a esperança que emana das promessas do Senhor para nós, possam aquecer o nosso coração, possam fortalecer os nossos passos para a jornada. Senhor Jesus, abre o nosso coração para a Tua palavra. Nem isso nós podemos fazer, Senhor, nem isso, mas nós estamos dependentes da ação do Teu Espírito Santo nessa hora, pois o Senhor, o Espírito Santo de Deus, é o verdadeiro mestre e ensinador das Sagradas Escrituras. É no Seu nome que nós oramos, Senhor. Amém e amém. Imagine que você um dia sai da casa que você gosta, da casa que é o seu lugar de aconchego, desse lugar que você construiu com tanto carinho. Você sai para comer alguma coisa com a sua esposa, com os seus filhos, e quando você retorna, repentinamente essa casa foi completamente destruída, tijolo por um grande temporal.
Você voltou e de repente no lugar onde estava a sua casa, o seu apartamento, o seu prédio, o seu condomínio, existe apenas um monte de escombros e lama. Um grande temporal passou por ali. Então você sai no meio daqueles escombros, reconhece uma foto sua de um álbum de criança, reconhece um disco que você gostava muito, um livro querido que estava na sua estante, pedaços de pedaços de pedaços de coisas que eram as suas coisas, que formavam a sua casa, que eram parte do seu lar. Tudo enlameado, tudo no barro. Aí você e eu, a gente certamente sentaria alguns momentos ali e a gente sentiria uma dor profunda, porque a gente tem uma conexão muito profunda com essa geografia que se chama a nossa casa. Não só porque a gente é apegado aos nossos bens, sim ou não, mas porque de fato é o nosso lugar de acolhimento. Então você ficaria provavelmente muito atônito. Eu também sentaria, choraria algum tempo, ficaria ali. Mas imagine que depois desse baque inicial, você se colocasse de pé, levantasse a cabeça, e por alguma coisa você não conseguisse olhar para frente. Imagine que você não conseguisse olhar para um futuro, que você não conseguisse ver um futuro melhor. Imagine que você simplesmente sentasse e ficasse preso a todos aqueles escombros e dissesse assim: não há futuro para mim. Isso é tudo que há. Não há depois. Não há melhora. Parece uma imagem chocante, absurda, mas é justamente isso que acontece conosco quando nós perdemos a esperança. Quando nós não temos esperança, quando a esperança morre dentro de nós, por algum motivo, é como se nós simplesmente fôssemos tragados pelos escombros e perdêssemos a capacidade de ver além, de ver um futuro melhor, de perspectiva de melhora e de mudança. Nós somos muito impactados pela falta de esperança, muito mesmo. Se tem uma coisa que pode tornar um coração sombrio e doente, é quando a esperança já não mora ali, já não tem acolhida nesse coração. A esperança é um tema muito importante para o livro de Isaías. Por quê? Porque Isaías ele é o profeta do reino do sul. Lembre-se que nesse ponto o Israel estava rachado, dividido. Havia um reino do norte, que ficou com o nome de Israel. Havia duas tribos que compunham o reino do sul, que ficou conhecido como Judá. O interessante é que Isaías vivia num tempo politicamente muito conturbado. E a geração de Isaías viu o reino do norte ser massacrada pelos assírios. O que a história mostrou é o seguinte: o reino do norte tinha se afastado do Senhor, se curvado aos ídolos, se esquecido do Senhor, e como um fruto do seu pecado de rebeldia contra o Senhor, eles foram massacrados pelos assírios. Mas Judá não estava muito diferente de Israel nesse tempo. Também havia idolatria, também havia um coração longe do Senhor, afastado do Senhor. Então a grande pergunta que ficava em suspenso era: qual é o nosso futuro? Será que o nosso futuro será como Israel? Nós seremos um dia varridos do mapa por causa da rebeldia do coração desse povo? E então, no livro de Isaías, Isaías trata de duas questões relativas à esperança. Primeiro, o problema das falsas esperanças. A questão das falsas esperanças, ela permeia o livro de Isaías. Por exemplo, quando Isaías fica atônito porque Urias havia morrido no campo de batalha. Urias, que era um rei jovem, muito promissor, muito empreendedor, reformador, ele foi para uma batalha, era um herói nacional, morreu na batalha e voltou um cadáver. E grande parte das esperanças de Judá para que eles não sucumbissem aos inimigos ao redor estava calcada em Urias. Eles confiavam que Urias seria o grande rei salvador daquela nação. Em outro momento, quando Urias já estava morto, eles tentam fazer uma aliança política com o Egito para que o Egito os proteja das forças invasoras. Então, basicamente, a primeira coisa que Isaías fala é o seguinte: aonde está a sua esperança? Porque muitas vezes nós temos falsas esperanças. Nós construímos a nossa esperança sobre pessoas e coisas e eventos que podem simplesmente jogar a nossa esperança no chão. E é justamente isso que aconteceu na geração de Isaías. Urias morreu, a aliança com o Egito não se confirmou e ficou uma geração
completamente frustrada, completamente sem esperança, sem a capacidade de olhar para o futuro e ver alguma coisa positiva vendo no horizonte. A grande questão é que, para Isaías, as falsas esperanças e a falta de esperança são um problema só. Porque quando nós colocamos a nossa esperança sobre alguém que não é capaz de corresponder a essas expectativas, a frustração vem mais cedo ou mais tarde, e fatalmente esse coração frustrado vai desistir de ter esperança, qualquer tipo de esperança. Isaías fala sobre essas falsas esperanças, e, por exemplo, o profeta convida, Deus convidando por meio do profeta, o povo a ter nova esperança. Por exemplo, Isaías 8,17 diz assim: eu esperarei pelo Senhor, que está escondendo o seu rosto da descendência de Jacó, nele porei a minha esperança. O profeta lamentando a crise de esperança do povo de Judá. No trecho referente ao servo sofredor em Isaías 42, o profeta diz: em sua lei as ilhas colocarão a esperança. Ou seja, Isaías está conversando com aquela geração e dizendo assim: gente, nós temos que ter um bocado de esperança no coração para passar por isso tudo. Por que é que a gente fala para uma geração que ela precisa de esperança se eles já a tinham? Basicamente aquela geração estava frustrada, estava cabisbaixa, estava derrotada, estava esmagada. A grande questão é que perder a esperança, ou seja, cair em desespero, é perder toda a fé. É perder a perspectiva, é perder a expectativa. Perder a esperança é desistir. A gente sabe que na vida adulta, na vida como um todo, na adolescência, na juventude, em todas as fases, a gente cultiva muitas falsas esperanças. E a primeira que eu listei ali para a gente conversar hoje, dessas falsas esperanças que muitas vezes caem pelo caminho, é essa esperança que nós temos, por exemplo, na política e nos políticos. A gente está começando a entrar numa temporada de caça ao eleitor, em que esse bicho que vive em cavernas durante 4 anos, que se chama político, sai repentinamente, e de repente a gente se vê inundado por uma série de promessas, promessas e promessas e promessas. E muitas vezes a gente coloca a esperança nessas promessas. Por exemplo, quem não se lembra do presidente mais novo eleito da República Federativa do Brasil? Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello esteve em Cruzeiro, quando eu era criança. Meus pais levaram para que eu pudesse ver o Fernando Collor de Mello passando num carro e tal. Foi muito marcante porque naquele dia teve uma chuva de granizo imensa sobre a cidade, detonou o telhado da nossa casa, devia ser um sinal celestial do que viria logo a seguir, porque o Fernando Collor de Mello era aquele garotão, que sempre aparecia no Jornal Nacional, pilotando jet ski, aquela coisa. A gente falava: tá aí um presidente, esse é um presidente galã, bonito. Cara, que frustração, que grande frustração. Vocês se lembram como foi a eleição de Barack Obama? Uma eleição que mobilizou um clima de esperança em todos os Estados Unidos, Yes, we can do it. E no final das contas, no final daqueles anos de gestão, os Estados Unidos passou por recessão, passou por crise. Não estou dizendo que o Barack Obama tenha sido ruim ou não. A grande questão é que nem os políticos, nem as trocas de governo são o motivo e nem podem ser da nossa esperança. Nós acreditamos talvez que o nosso trabalho, os bens, o sucesso, a carreira vão trazer sentido e realização para a nossa vida que às vezes é tão vazia. A gente se aplica no trabalho, a gente galga a escada do sucesso. Então nós descobrimos que todo trabalho tem realmente suas dores, nenhum trabalho é perfeito. E nós descobrimos mais cedo ou mais tarde que aquele sentimento de chegar lá nunca perdura. Pode ser que hoje chegar lá para você seja ser o gerente lá onde você trabalha, seja seu chefe. Mas depois que você chega lá nesse posto, vai durar 1 mês essa sensação de que você chegou lá. E logo a sensação de vazio vem de novo. E você vai estabelecer uma nova meta do que é chegar lá.
Nós podemos depositar a nossa esperança de um futuro melhor nas mãos de um cônjuge ou de um filho, e poucos ídolos são tão perigosos como a família. Como é fácil, né? A gente fala assim, eu estou infeliz agora porque eu estou solteiro, estou aqui no meu encalhamento gospel, mas Deus vai mandar aquela varoa santa, e aí então, sempre tem um então, né? Sempre tem um aí então. Eu não nego, meus irmãos, que minha cara metade traz muita luz e colorido para a minha vida. Minha esposa é uma bênção para mim. E eu sou a melhor coisa que já aconteceu na vida dela. Isso não porque ela diz, mas porque eu deduzo, entendeu? Ela te fala, não, mas eu acho que é. Né? Mas irmãos, como é tentador para a gente colocar peso demais, expectativa demais, esperar que o nosso cônjuge nos faça felizes, nos faça realizados, isso é ilusório. Nem um marido pode fazer isso, nem uma esposa pode fazer isso, nem um filho pode compensar o seu passado. Seus filhos não podem compensar o seu passado. O sucesso deles não vai trazer redenção para a sua história. Se ele for o que você um dia sonhou ser, seja piloto de caça, médico, engenheiro, astronauta, qualquer coisa, isso ainda assim não vai resolver os seus dramas pessoais. Por exemplo, quando nós lutamos com um pecado ou com um vício, seja o vício em compras, em álcool, na pornografia, em mentira, em gastar, em qualquer coisa, nós muitas vezes colocamos a esperança no esforço. É só me esforçar mais, ou é só eu encontrar o método correto, ou é só alguém me dar um livro para eu ler, eu fazer um seminário de libertação, e nós vamos colocando nossas esperanças nesses atores, esperando que um pouco mais de esforço resolva a nossa crise com a dependência alcoólica, esperando que um pouco mais de esforço desarraigue a pornografia da nossa rotina de hábitos pecaminosos. Mas essa esperança se frustra também. A gente pode ter esperança, e poucas esperanças são mais frustradas do que a esperança que eu frequentemente encontro no gabinete: a esperança de mudar o cônjuge. Essa esperança, ela sobrevive na vida de muitas pessoas durante muito tempo, porque a premissa básica é que nós temos problemas porque o outro está errado e é equivocado. E então a gente empreende uma longa tentativa de muitos anos de mudar aquela pessoa com quem eu me casei numa pessoa que não é a pessoa com quem eu me casei. Meus irmãos, isso é uma grande furada, uma grande cilada. Porque essa pessoa, se ela tiver um pingo de personalidade, ela vai resistir arduamente a esse projeto, simplesmente porque ele é equivocado. Porque ele despersonaliza. Porque ao invés de casar, ao invés de amar com quem a gente se casou, a gente ama quem essa pessoa poderá vir a ser no futuro, se ela for aquilo que a gente quer que ela seja. E isso é um projeto fadado ao fracasso. O que acontece quando nós colocamos nossa esperança nessas esperanças falsas? Elas se frustram. Elas se quebram pelo caminho, elas não se concretizam. E aos poucos a gente vai descobrindo que para a gente não se frustrar é melhor não ter expectativa. Se eu espero de alguém e essa pessoa não vem a mim, se essa pessoa não concretiza essa expectativa, eu vou descobrir que a melhor coisa é não ter expectativa. Esperar zero e receber zero é um mundo mais fácil de se viver, porque a gente sofre menos. Então a gente para de ter expectativa, a gente cansa de sonhar, a gente cansa de tentar, e fatalmente o desespero vai se instalando na nossa alma. O que é desespero? Parece que desespero é uma situação em que eu arranco os cabelos da cabeça, aqueles que tem para arrancar. Não estou falando aqui do nosso irmão Beto, por exemplo, né? Em que a gente se desespera, em que a gente simplesmente se debate, parece que isso é desespero. Não, meus irmãos, o desespero pode ser aquele desespero quieto, calado, silencioso, porque desespero é ausência de esperança, e nesse sentido o desespero é semelhante à morte. Sabe por quê? Alguém que morre, essa pessoa não tem mais futuro, ela só tem passado. Não é assim? Uma pessoa que morreu não tem futuro, ela só tem passado. Então o passado é que determina quem ela foi. O que é perder a esperança?
Perder a esperança é não ver futuro. É só olhar para o passado e dizer assim: o presente será o que o passado já foi. Vamos voltar na ideia da casa? É como se você sentasse no meio de barro, de caco, de lama, de fio, de telha, de sujeira, de destroços, e dissesse assim: isso daqui agora é a minha casa. Nada vai mudar. Nada vai melhorar. Não há esperança, não há expectativa. Futuro não trará nada, não existe futuro. Tudo que existe é só passado. E o passado vai se repetir, nada vai mudar. Meus irmãos, nada é tão sintomático para um coração doente quanto essa frase pequenininha: nada vai mudar. Nada vai mudar. Porque basicamente, uma parte da nossa alma morreu ali. Alguma coisa morreu dentro de nós. A gente não está conseguindo olhar para o futuro e ver nada. Tudo que existe é passado. Perder a esperança é aceitar que nada vai mudar. É viver sem sonhar. É desistir antes mesmo de tentar. É esperar pelo pior. É ser derrotado antes de começar. É o sentimento de nadar e morrer na praia. É o sentimento de jogar a toalha. É o sentimento de tanto esforço, tanta expectativa, tanta espera e tudo para nada. Eu quero só encerrar essa parte mostrando para vocês como a questão da esperança e não esperança molda comportamentos. Por exemplo, quando eu namorava, eu via minha atual esposa, uma vez por mês. Então, quando eu tinha expectativas de encontrá-la, quando eu tinha esperança de encontrá-la, falei assim: eu vou encontrar com a Isabela daqui a 3 horas, essa esperança era firme no meu coração, eu cortava o cabelo, fazia isso que diz que é barba, eu tenho dúvida se é, se não é, né? Que é um fio aqui, um fio ali, eu não sei se configura tecnicamente como barba. Pegava a minha melhor roupa, passava a roupa, então isso me mobilizava, eu tinha comportamentos que estavam alinhados com aquela esperança. E quando não havia esperança de encontrar a Isabela? Meus irmãos, teve um dia que um amigo meu do seminário, pastor Kleber, ele sempre vem pregar aqui, um dia ele sentou comigo para fazer um aconselhamento pastoral comigo. Falou assim: Jefferson, numa boa, por que você vem para o seminário tão feio, cara? É sério, dói até no olho da gente. Não, é sério, eu estou deprimido. Olha, essa calça não combina com essa camisa. Esse tênis não combina com nada. Olha esse cabelo, está parecendo um capacete do Jaspion. Está horroroso isso daí. Eu falei: mas é porque... Para quem é, né? Tipo, é para você, cara. Para você qualquer coisa está bom. Se fosse Isabela, é para você, está bom. Queridos, como a esperança mobiliza comportamentos ou não mobiliza comportamentos. É engraçado que no final do texto de Isaías, ele vem dizendo para a gente ao longo do livro de que Judá está em pecado. Se Judá continuar em pecado, ela vai sofrer as consequências do seu pecado, que será sofrimento e morte, exílio babilônico. Mas ao mesmo tempo há uma promessa de esperança, de restauração. No meio de todo aquele sofrimento, havia uma promessa de Deus de restauração e de redenção. E é por isso que a tônica do livro de Isaías, embora seja para uma geração que não se consertou com o Senhor, não abandonou o pecado, é uma tônica final de esperança. Por exemplo, Isaías vem dizendo assim: virá um Redentor, ele é o filho que nasce da virgem, Isaías 7, ele é o príncipe da paz, Isaías 9, ele é o ramo de Jessé, Isaías 11, ele é o rei da justiça, Isaías 32, ele é o grande servo do Senhor, Isaías 42 e 53. E o que é que esse servo do Senhor, o que é que esse Redentor fará? No final do capítulo a gente descobre, porque no final do capítulo Isaías fala assim: eu olhei para o futuro, eu olhei para frente, eu levantei os olhos, eu ergui a cabeça, e o que eu vi? Eu vi Deus fazendo novos céus,
Eu vi Deus fazendo nova terra, eu vi Deus fazendo novas coisas. E então Deus diz por meio da boca do profeta: vejam, criarei novos céus, criarei nova terra. E Deus diz mais: alegrem-se para sempre no que vou criar. O que Deus está fazendo? Deus está colocando os olhos do povo não na situação de sofrimento instantânea, mas num futuro glorioso, meus irmãos. Deus estava convocando aquela geração a ter esperança no meio do sofrimento. Deus estava dizendo assim: levantem a cabeça, olhem por cima dessas circunstâncias, olhem para frente, olhem para a minha fidelidade, olhem para as minhas promessas, olhem para mim e vejam o que eu estou fazendo por vocês, por todos vocês. Eu estou criando um futuro glorioso para cada um de vocês e para todos vocês como meu povo, porque eu sou um Deus que prometo, e quando eu prometo, eu faço. É engraçado que, dentre todas as palavras aqui de Isaías 65, a gente pode destacar duas promessas, né? A promessa de que a gente ainda nem orou e Deus já nos ouviu, o que é uma promessa de um relacionamento íntimo com Ele, estreito, a ponto da gente nem precisar orar, e Deus já nos responder as orações. Ou seja, não haverá mais distância, não haverá mais desconexão, não haverá mais ausência, e ao mesmo tempo, pó será a comida da serpente. Ou seja, finalmente Satanás será derrotado, vencido, aplacado, não uma vez, mas uma vez por todas. Quando a gente chega ao final do capítulo, nós descobrimos do que realmente Deus está falando. Ele está confrontando a falta de esperança no coração daquela geração. Está dizendo assim: cara, não há motivo para vocês viverem vazios assim. Vocês estão passando por um bocado ruim, eu sei, mas a nota final, quem dá sou eu. A última palavra é minha. Ergam a cabeça, olhem por cima das circunstâncias, há um futuro glorioso vindo na direção de vocês. Gosto muito desse texto que diz que Deus tem planos para nós, planos de bem e de paz, e não planos de mal. Meus irmãos, Deus está nos chamando para ter esperança também. Deus está chamando a nossa geração para ter esperança. E por que é que nós podemos ter esperança? Porque nós sabemos que Deus não desistiu de nós. Não desistiu de nós. Quando as duas guerras estouraram, a primeira e a segunda guerra, o mundo como um todo viveu sobre muitos anos sob a guarda desse regime de tensão que foi o período da Guerra Fria, né? Houve a primeira grande guerra, houve a segunda grande guerra. Algumas estatísticas vão dizer que o número de mortos na segunda grande guerra foi de cerca de 80 milhões de pessoas, um número simplesmente bizarro, né? Mais de 90 países se engajaram na segunda grande guerra, e um clima de pessimismo e de falta de esperança começou a ser nutrido. Eu não sei se você se lembra de um filme clássico, né, desse período da Guerra Fria até final da década de 80, Planeta dos Macacos, o antigo. Não sei quem viu, quem lembra, que o filme ele girava em torno de... O pano de fundo do filme era a guerra nuclear. Ou seja, muitas pessoas que viveram na década de 70 e 80 tinham medo de que com um botão o mundo explodisse. Porque basicamente haviam superpotências de um lado e de outro, toda hora uma série de ameaças e os confrontos aqui e ali. Então nós vivemos um tempão com medo e sem esperança. Foi nesse contexto que um teólogo alemão reformado, o Jürgen Moltmann, lançou um livro chamado Teologia da Esperança. E ele disse o seguinte nesse livro Teologia da Esperança. Ele diz que do começo ao fim, o cristianismo é esperança, é um olhar para frente, é um movimento para frente, e também é um movimento que, por olhar para frente, transforma o presente. Porque olha para frente, transforma o presente. A esperança cristã diz que nós não precisamos viver orientados pelo passado, mas que nós podemos viver a partir de um futuro que já está estabelecido para nós em Cristo Jesus. Bom,
Como é que isso muda o nosso presente? Muda o nosso presente, por exemplo, voltando para a ideia da casa, que se eu estou lá nos escombros, estou chateado porque minha casa foi destruída, porque tudo foi jogado pelo chão, mas de repente dentro de mim se ergue, se levanta a voz da esperança, eu olho para frente e de repente, você já viveu isso, eu também, há uma imagem da sua casa restaurada no seu coração. Você imagina aquilo. Quando a dona Teresa entregou a casa aqui para a igreja e o conselho decidiu que seria a casa pastoral, eu entrei na casa, né? Rapaz, a casa estava um caquinho, coitadinha da casa, estava de dar dó, suja e tal, muita coisa quebrada, parede caindo. E aí a gente começou a reforma da casa. A reforma da casa deixou a casa muito pior do que ela era, né? Porque você coloca um monte de areia, cimento, sujeira, descasca um monte de parede, derruba uma parede. E assim, eu entrava alguns dias ali dentro e falava assim, cara, mas isso será que dá para alguém morar aqui? Porque eu caso daqui a algum tempo, né? Como é que vai ser isso? Tipo, muito doido. Mas havia na minha mente uma imagem mental do futuro. Aquela casa estava toda zoada, mas aquela imagem mental do futuro me fazia pegar o carro, ir na Leroy, colocar cimento, colocar areia, fazer instalação junto com o seu Antônio, mexer massa, atuar como servente de pedreiro, trabalhar com ele e pinta, porque basicamente a esperança é uma infusão de energia em nós. A esperança cristã não é uma esperança que senta no banco, meus irmãos, é uma esperança que age, é uma esperança ativa, é uma esperança que nos move. Então eu quero dar algumas últimas palavras específicas para pessoas específicas, para contextos específicos. Em primeiro lugar, Deus jamais permitirá que a violência perdure para sempre aqui na Grande Rio. E nunca, jamais deixará passar impune o homem mau, violento e corrupto. Jamais. Nós cremos num Deus que há de julgar toda injustiça. Nós cremos num Deus que virá colocar ordem nesse caos. Mas dia menos dia, Deus agirá. Nosso Deus é um Deus de justiça. A segunda coisa que eu quero destacar é que Deus sabe tudo o que você precisa nesse exato momento. Deus sabe quanto custa o seu aluguel, quanto custa a sua água, seu gás, sua luz, a faculdade, a escola do seu filho. Deus sabe de tudo. E Ele é o seu Pai. Ele vai entrar com provisão. Talvez de maneira muito doida, inesperada, nos 45 do segundo tempo. Mas eu creio na palavra que diz, eu fui moço, eu já estou velho, eu não vi o justo mendigar o pão. Se Deus é Deus, então Ele vai cuidar de você, meu irmão. Vai cuidar de você, minha irmã. Tenha fé, confie no Senhor. Para aqueles que estão lutando com enfermidades e doenças, eu quero dizer que o Senhor é capaz de curar, abençoar, transformar, porque Deus é quem tem a última palavra. Deus pode sim curar, meus irmãos. Deus pode sim socorrer os irmãos da nossa comunidade que estão passando por momentos de dor, por momentos até talvez de falta de esperança em uma doença. Eu também quero conversar com aqueles casais que estão vivendo uma luta intensa no casamento. Eu sei que poucos cenários, cara, são tão fáceis da gente desistir das coisas, desistir de tudo, como um casamento machucado e ferido que não se conserta por muitos anos, né? Como é fácil a gente falar assim, cara, esse casamento agora eu tenho que basicamente sofrer ele até o final. Eu tenho que sofrer esse casamento. Não tem essa ideia não, até que a morte separe. Então começa, Senhor, que alguém morra aqui em casa, Senhor. Que alguém morra aqui em casa. Eu, ela. Antes que alguém se mate, é melhor que alguém morra. Aí você fala assim, pastor, mas irmãos, a gente não está dentro de alguns casamentos, a gente não sabe. A gente não sabe. Existe muita dor, muito sofrimento. Meu irmão, não perca a esperança. Deus é capaz de curar seu casamento. Deus é capaz de transformar seu casamento. Mas você precisa ter coragem de expor e tratar a ferida do seu casamento, meu irmão. Deus não promete graça àqueles que não se humilham.
Deus não promete graça àqueles que não se humilham. Os sacrifícios que agradam o Senhor são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Meu irmão, talvez o que falte seja você assumir que o negócio está muito ruim, pedir ajuda, porque Deus não pode derramar graça sobre um coração que não está contrito. Para aqueles que estão lutando com o pecado e sendo vencidos sistematicamente pelo álcool, pela pornografia, pelo consumismo, pela mentira, pela inveja, pela fofoca, Deus tem uma boa notícia: Deus não desistiu de você. Deus não vai passar a mão na sua cabeça, porque Deus simplesmente não vai nunca apadrinhar o nosso pecado. Ele vai continuar dando um nome para o nosso pecado, vai continuar com um zelo e ira contra o nosso pecado, mas Deus ama de fato o pecador. Não da boca para fora, mas Deus não desistiu de você. Então, se Deus não desistiu de você, você não tem o direito de desistir de você também. Você tem que lutar, você tem que tentar de novo, você tem que se levantar, tem que sacudir a poeira sim, e tem que dar a volta por cima. A esperança, meus irmãos, é a irmã gêmea da fé. A fé é confiar em alguém. Esperança é esperar confiantemente pela promessa de alguém. Eu sei que muitas vezes a gente convive com pessoas que não sustentam a sua palavra, não fazem o que prometeram, e por isso muitas vezes a gente transfere esse sentimento para Deus. Deus promete, e muitas vezes é difícil da gente colocar esperança, todo o coração nessa promessa de Deus. Mas nós temos uma garantia muito sólida, meus irmãos, de que Deus não falhará conosco, e essa garantia está na cruz do Calvário. Se Deus é capaz de dar o seu único filho, que é tudo que um pai tem, é o filho, no meu lugar, para morrer uma morte tão vergonhosa, tão cruenta e tão cruel, então esse pai é alguém em quem eu posso confiar. Esse pai é alguém em quem eu posso me apoiar. Talvez você tenha tido o tipo de pai cuja palavra não se podia escrever. Um pai que fala assim: meu filho, eu vou fazer, eu vou acontecer, vai ter férias, vai ter recurso, vai ter carinho, vai ter perdão, mas nunca tinha. Talvez nunca tivesse presença. Talvez a palavra do seu pai fosse aquela palavra, sabe aquele ditado? O que fulano fala não se escreve? Talvez, pode ser. Mas eu quero te garantir que o seu Pai Celestial não é assim. Ele não é esse cara. Você pode confiar nele. Na verdade, é exatamente isso que eu quero te convidar a fazer agora. Fechar seus olhos, orar comigo e colocar a sua esperança no Senhor. Senhor Jesus, mais uma vez, nós colocamos os nossos olhos na sua promessa, em você, na sua presença, na sua palavra, e mais uma vez pedimos, Espírito Santo de Deus, no lugar do nosso coração, aonde o desespero se instalou, achando que é a sua casa, desarroja ele dali, Senhor. Tira a frustração, a amargura, a tristeza, o desânimo, a desistência, tira tudo isso de dentro do nosso coração e substitui, Jesus, por uma presença maravilhosa da esperança cristã. Senhor Jesus, se o Senhor veio, se o Senhor colocou os pés no tempo, se o Senhor morreu na cruz e na cruz despojou todo o principado, toda a potestade, venceu o pecado, venceu a morte, se o Senhor de fato chacoalhou o mundo, Jesus, na cruz do Calvário, então o Senhor nos prometeu que voltaria e que o Senhor estaria conosco até a sua volta. Então, Jesus, coloca toda a esperança do nosso coração em você mesmo. Ressuscita, Senhor. Pai, que aquelas pessoas que já desistiram dos seus sonhos, desistiram dos sonhos do Senhor para elas, desistiram da sua família, do seu casamento, do seu trabalho,
As pessoas que estão, Senhor Jesus, espremidas pelo momento de crise financeira do nosso país ou pela violência, Senhor Jesus, nossa esperança continua no Senhor. Ouve o nosso clamor, Senhor. Tem piedade de nós. Nós estamos aqui, Senhor, em sofrimento, em necessidade, muitos de nós desempregados. Senhor, ouve a nossa voz, Pai. Nós voltamos os nossos olhos para o Senhor. Não há ninguém a quem a gente possa recorrer. Essa é a verdade, Senhor. Nós não queremos confiar de novo nas pessoas erradas, nos eventos errados. Nossa confiança está no Senhor. Alguns confiam em carros, Senhor. Outros confiam em cavalos. Mas nós não. Nós sabemos que cavalos não ganham batalhas. Nós sabemos que cavalos não determinam a história. Mas quem põe a mão na história é o Senhor. Então faz, Pai, em nome de Jesus. Faz, Senhor, faz. Nos mobiliza em esperança, derrama uma tonelada de esperança no nosso coração e faz com que amanhã de manhã nós possamos nos levantar dos escombros, sacudir a poeira, levantar a cabeça e dar a volta por cima, porque o jogo ainda não acabou, Senhor. O jogo ainda não acabou e nós sabemos que os eventos estão a nosso favor, porque o Senhor é o nosso Deus. Então faz isso, Pai. Levanta, Senhor Jesus, de fato, um tempo de esperança aqui na nossa comunidade. Esperança de cura, esperança de transformação, esperança de provisão. Nós oramos assim, nós oramos com fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.